Gente, se vocês... Pedro e Caio Gomes, eu acho que todo mundo que está nessa sala agora conhece super bem, já está careca de conhecer o trabalho deles, né? Lá com Seres Noturnos e os outros. Eu, particularmente, não conheço todos os trabalhos de vocês, mas já entendi que eu vou conhecer hoje, né? Vai. Eu também não conheço, não. Eu vi Seres Noturnos e fiquei mega empolgada quando soube que o papo era com vocês. Né? Várias perguntas, mas vou guardar minhas perguntas para o final. A gente vai bater um papo. No final, a gente vai abrir para umas perguntas, assim, para a gente bater um papo mesmo, né? A gente vai passar bem rápido, assim, pela apresentação. E no final a gente bate um papo bem recheado aí. Legal. Se vocês quiserem, o Caio vai compartilhar a tela com a gente, vai ter um filme aí. Então, galera que está sem fone, talvez fique um pouco sofrida. Eu vou desligar o meu vídeo. Eu também, porque acho que fica menos pesado. Eu vou desligar o vídeo e o áudio. Eu não sei como faz isso, mas vou descobrir. Mas a gente está aqui, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Caio. Obrigado, Pedro. Obrigado a você pelo convite. Obrigada, meninos. Já fechei aqui. Deixa eu fechar aqui o meu. Eita, fiz errado. Não. Volta. Bom, hoje o papo vai ser mais focado no audiovisual, assim, nos filmes, as produções relacionadas à escalada, e mais focada na Gomo Filmes, que é a nossa produtora, minha e do Pedro, né? Então, assim, para começar, a Gomo é uma produtora criativa, fundada em 2014, né, por mim e pelo meu irmão, pelo Pedro. Era uma necessidade nossa, né, de ter uma produtora, né, que a gente sempre foi muito consumidor de filmes de escalada, né? O nosso pai é publicitário, então a gente também consumia muito filme publicitário, comerciais, etc. Cinema pra caramba, né? Então a gente surgiu essa necessidade de abrir uma produtora, né, para a gente trabalhar de fato com isso. Então, para apresentar, para quem não me conhece, não conhece o Pedro e nem o nosso trabalho, vou passar bem rapidinho por isso, tá? Eu sou o Caio, sou formado em jornalismo, trabalho com audiovisual há um pouco mais de 10 anos, desde o estágio de faculdade até hoje, que é de fato meu ganha-pão. E assim, me formei em jornalismo, mas assim, logo no começo eu já abandonei a redação de jornal, achava que não era muito a minha praia e preferi trabalhar com uma coisa que de fato eu sentia um prazer, assim. Pode ter começado de uma forma muito amadora, indo para pedra, meu pai me filmando, ou o Pedro me filmando, ou eu filmando meu pai, meu irmão. Os meus amigos também, editando, indo para casa, editava, botava isso no YouTube, enfim, acho que isso mesmo antes de você se formar, quando você era adolescente. Não, bem antes, de uma forma muito amadora ainda, né? E eu acho que a gente sempre teve essa vontade de produzir, principalmente filmes de escalada, né? Que hoje é nossa maior diversão, assim, a gente conseguiu aliar um trabalho, né, um trabalho sério, junto com o prazer que é a escalada, né? Eu escalo acho que um pouco mais de 20 anos, comecei muito cedo com meu pai, o Pedro também tem, sei lá, já para mais de 20 anos também de escalado. Então, assim, isso foi uma coisa muito prazerosa. Eu acho que o Pedro pode falar um pouco dele também. Fala, galera. Meu nome é Pedro e eu sou publicitário, acho que uns 10 anos, vai fazer 10 anos.
trabalho na área de criação, também a mesma área que o meu pai. E desde sempre também escalando, desde sempre apaixonado por publicidade, por cinema. E essa necessidade a gente sempre teve mesmo de documentar tudo que a gente fazia de escalada e sempre era sempre uma utopia a gente conseguir produzir escalada e adequar isso a um emprego em si, uma forma de negócio, e a gente tem conseguido agora uma realização de um sonho. E a gente, mais para frente, aí vai mostrar os trabalhos. E ficou muito óbvio que isso, essa necessidade, essa simbiose que a gente tem, ia refletir no nosso trabalho, né? Então, Gomo é uma dupla de direção da qual eu e o meu irmão a gente faz parte, e isso foi muito inerente, assim, né? Desde, sei lá, a gente morou junto durante 25 anos, a gente gosta das mesmas coisas, a gente pensa, a gente tem os mesmos gostos, né? A gente vê os mesmos filmes, então acho que isso uma hora ou outra ia acabar acontecendo, e foi de uma forma bem orgânica, assim. Então a gente alguns projetos, até projetos publicitários, filmes publicitários, comerciais, a gente já dirigia junto, não assinava Gomo, mas já dirigia junto. Então acho que isso foi uma consequência de anos e anos dormindo no mesmo quarto. Bom, e o que fazemos, né? Hoje a Gomo tem 3 pilares: publicidade, institucional e conteúdo. A publicidade hoje acho que é a maior arrecadação da Gomo, né? Acho que é o que, no fim das contas, paga as contas mensais, né? E basicamente são filmes publicitários, são comerciais, coisas para TV ou só para internet. Então, assim, a gente hoje em dia a nossa maior demanda é publicidade. Muito parecido com publicidade. Na verdade, só voltando aqui, a publicidade são filmes cuja a demanda vem de uma agência de publicidade, 100%. O institucional, ele é uma demanda que vem do cliente. Às vezes, é um cliente que está numa agência, então mistura um pouco de publicidade também. E conteúdo, que é agora acho que a nossa maior paixão, que a gente mais se diverte fazendo, que são os filmes, né? Que são os curta-metragens que a gente tem feito. Eu acho que para começar a falar deles, a gente vai começar a falar pelo primeiro projeto, que foi o Chapter 16. Foi um projeto muito bacana de fazer. Foi um projeto que a gente fez em parceria com alguns filmmakers, inclusive o Jimmy Chin, né, o ganhador do Oscar aí com Free Solo. A ideia do filme é mostrar o ano do escalador Felipe Camargo, né, o ano de 2016, né, que foi um ano muito especial para ele. E o filme mostra esses objetivos que ele criou no Réveillon de 2015 para 2016. Então tem um Big Wall, que foi a via lá na Pedra Riscada. Tem um 9A+, né, um 12A brasileiro, que foi a via Papichulo, na Espanha. Um V15, um boulder V15, que foi um boulder também na Espanha. E qual é o último? Acho que são só 3, né? São 3. Agora o Big Wall, o Boulder e a Via. E assim, foi um projeto muito legal de fazer. Assim, eu e o Felipe, a gente já tem uma amizade de longa data, né? O Felipe Camargo, a gente já tem uma amizade de longa data. Então, assim, foi muito gostoso trabalhar, né? Ver esse lado profissional dele. Eu fui para a Espanha, filmei algumas diárias lá.
mas assim, a experiência no geral foi muito boa, né? Eu vou tentar passar aqui o trailer desse filme, mas, se eu não me engano, a Josi já compartilhou o link com vocês. Quem não recebeu, eu posso passar no final da apresentação, tá? Bom, eu acho que está travando um pouco, então acho que eu vou deixar esse link, mandar esses links para vocês, tá? Acho que o Pedro pode falar um pouco disso aí, Pedro. Posso. O outro projeto que segundo projeto que a gente fez foi um vídeo, foi um curtazinho chamado Dimensions, que foi gravado em Floripa. Foi bem assim, a gente era um janeiro, eu tava com uns dias de férias, o Caio também, e a gente falou, pô, vamos viajar para fazer conteúdo, assim, não vamos só viajar para viajar. E aí a gente foi para Floripa e a gente falou assim, cara, vamos soltar o dedo nas imagens, vamos captar o máximo de imagens que a gente pode captar. E felizmente nessa época dois grandes amigos nossos estavam morando em Floripa e são dois grandes escaladores. E aí a gente conseguiu não só ter acesso a lugares e também fazer conteúdos com graus elevados de dificuldade, né? E assim, foi super despretensioso esse vídeo. A gente pensou mais em captar e depois a gente nem sabia como a gente ia montar ele. A gente levou para edição e na edição a gente definiu um conceito, esse conceito de dimensões, que o filme é tratado em dois cenários, tem um cenário da escalada e tem um cenário da cidade de Floripa, que a gente captou milhares de imagens da cidade. E esse vídeo foi o vídeo que abriu as portas para a gente, porque a Goldside, a revista Goldside, ela compartilhou esse vídeo no site deles, né? E teve uma repercussão bem boa, tanto na qualidade, as pessoas elogiavam a qualidade, como elogiavam a escalada do escalador. Então, isso foi uma porta de entrada até para a gente com o próprio canal off, né, Caio? Isso. A gente, cara, acho que a gente chegou a filmar quase 500 GB de imagem, assim, foi bastante coisa. A gente teve até que comprar um HD lá em Floripa também. E foi uma experiência muito bacana, assim, que foram dois trabalhos muito, muito bons, assim, de fazer. Foi tanto a filmagem quanto a parte de montagem e a correção de cor também, né? E por essa imagem dá pra gente ver, né, que todo esse mato é verde, né? E a gente conseguiu deixar ele um tom amarelado, né? Uma coisa meio queimada, assim. Eu acho que eu vou passar o vídeo, acho que talvez vai travar do mesmo jeito, mas enfim, qualquer coisa eu passo. Tá travando um pouco mesmo, enfim. Então, acho que a deixa do Pedro, né, foi falar sobre esse contato que a gente teve com o Off. E assim, foi muito bacana, foi bem surpreendente, assim, eles entrarem em contato com a gente.
através do Instagram da Gomo. E foi uma coisa meio, para a gente, meio surreal, assim, né? Que eles mandaram uma mensagem perguntando se a gente não queria produzir conteúdo de escalada pro aplicativo, né? Que eles estavam criando, o app do Off. Eu liguei pro Pedro, e aí o Pedro falou, cara, eu acho que isso é piada, cara. Acho que isso, não tô acreditando nisso, não. Um adendo importante é que a gente por muitos anos, a gente sempre tentou sugerir alguma coisa para o Off, só que a gente nunca teve acesso, né? Assim, era contato@canaloff.com.br. Então, assim, a gente não tinha uma entrada com os caras e a gente já tinha tido várias ideias, milhares de ideias, nenhuma foi para frente. Mas aí, continua, Carlos. Então, assim, foi muito bacana, assim, eu fui numa reunião lá, a gente foi numa reunião com eles, assim, a gente entendeu qual era a necessidade deles. Eles foram muito assim, muito carta branca pra gente, assim. E eles usaram a referência do Dimensions, dizendo que era esse tipo de conteúdo que eles queriam. Então, eles não estavam interessados em documentários, né? Aquela coisa que já é muito maçante na programação do Off, mas alguma coisa nova, né? Alguma coisa que soasse bem diferente a tudo que já foi feito, né? E daí veio a ideia dos Seres Noturnos. O Seres é um curta, né? De um pouco mais de 10 minutos. E foi uma coisa muito diferente, assim. Quando a gente sugeriu o projeto para eles, eles leram, já acharam muito diferente, assim, porque o Seres é o primeiro filme de ficção do Off, né? O Off sempre produziu documentários ou algo parecido com documentários, e esse filme foge bastante do que já foi feito. Assim, eu participei muito do roteiro, da direção, né, com o Pedro, mas eu acho que todo conceito do filme, acho que o Pedro trabalhou isso mais, então talvez você possa falar um pouco mais sobre isso. Beleza. Cara, basicamente, assim, acho que a história da nossa parceria com o Off foi o seguinte, os caras estavam do nada, apareceu uma oportunidade, eles falaram, vocês têm alguma coisa? E no momento real, a gente não tinha nada. E a gente falou assim, cara, a gente tem que pensar em alguma coisa. E aí eu já tinha um projeto, eu sou fotógrafo também, gostava muito de fazer fotografia noturna. Teve uma época que eu pirei, fiquei muito tempo fazendo esse tipo de fotografia. E isso me inspirou um pouco a fazer esse tipo de filme. Falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com escalada noturna, é uma coisa que pode ser uma oportunidade bem legal de mostrar uma coisa que não é tão comum, né? Até na escalada em si, no mundo da escalada, não é algo tão comum. E aí a gente pirei nessa ideia desse conceito de seres que tiveram que se metamorfizar para se adaptar às condições do Rio, que vocês são escaladores, todos vocês sabem que é horrível escalar no verão no Rio de Janeiro. E principalmente em escalada de boulder, porque depende muito do grip, depende muito da condição da pedra, né? E só resta a gente escalar à noite. E a gente criou toda essa narrativa e falou assim, cara, isso não pode ser um documentário, isso tem que ser um roteiro de filme, tem que ser uma ficção, porque não tem uma forma melhor de contar isso que não ser um documentário fake, né? Basicamente foi o que a gente fez. O filme se conta através de um chavão de documentário de vida animal que você vê no, sei lá, no National Geographic, no Animal Planet. E a gente envelopou o projeto dessa maneira e chamou atletas tanto de ponta quanto de repercussão, pessoas que são famosas no meio da escalada, principalmente de escalada esportiva,
teve também pessoas que são de projetos sociais, então a gente conseguiu preencher quase todas as casinhas aí de atletas, né? Então foi bem legal. E quando a gente apresentou pro OFF, a gente achou que nunca ia ser aprovado um negócio desse. E aconteceu e foi maravilhoso. E assim, foi o primeiro projeto com essa parceria, né, Gomo e o aplicativo do OFF, e rendeu cinco seleções para festivais, inclusive o Festival de Trento, que acontece já há 68 anos, então é um festival super tradicional na Itália. É um festival, é o primeiro festival de escalada, né, de filme de montanha, filme de aventura do mundo. E assim, é um festival que tem por histórico, assim, filmes do Gaston Rebouffat, do Lionel Terré, do Messi, né? Então, assim, é um festival que muita gente que se mistura um pouco com a história do montanhismo, né? Passou por lá. Então, para a gente foi muito especial essa seleção. É óbvio que a gente ficou feliz com todos, né? Mas eu acho que esse foi o especial, assim, foi o que a gente mais vibrou, assim, sabe? De comemorar. E para a galera do montanhismo, que ainda não viu, tem uma surpresa muito boa nesse filme, que eu acho que vocês vão rir bastante. Mas é surpresa. Quem não viu, veja, por favor. É gratuito, está lá disponível no aplicativo do OFF, é só baixar na App Store e ou procurar. Na Play Store, para quem... Oi? Ou na Play Store também, que você usuário então, exato. iPhone. Bom, eu não vou nem passar o trailer aqui, tá? Vou passar direto. Tá travando mesmo. Mas esse trailer, inclusive, está no nosso Instagram, né, cara? Isso. Eu mandei o link desse vídeo também, tá? Legal. Tá atualizado. E falando Caio, o que você acha? Caio, o que você acha da gente falar? Vamos abrir o papo e aí os projetos futuros a gente fala depois. Fechado. Vamos lá. Então tá aberto aí para dúvidas e perguntas, tá? Vamos fazer uma rodada aí de bate-papo. Abre aí, Caio. Fecha um pouco a apresentação para o pessoal se ver, né? Tá, beleza. Pronto. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Caio e para o Pedro? Eu queria perguntar sobre os Seres Noturnos, que foi o que eu vi, mas eu vi que tem um outro bem legal, esse que vocês gravaram na Espanha, muito legal. Uhum. Bom, o Pedro já explicou mais ou menos, né, que ele montou um enredo baseado numa temática que é realmente muito... Vou tirar as pessoas comendo aqui. É uma temática muito em voga aqui no Rio, né? A gente sofre muito com o calor. Então, hoje a gente escala muito cedo. Tem a galera madrugadora, sai 4 da manhã para escalar. E aí vê o nascer do sol na pedra. E tem a galera que escala final do dia ou à noite mesmo, que foi o que vocês abordaram, né? Sim. Então, onde saiu vocês convidaram algumas pessoas? Como é que vocês chegaram a essas pessoas? Como é que vocês fizeram a seleção? Como é que o André virou zoólogo? André, ele é lá de zoólogo, né? Pois é. Ele parece zoólogo. Assim, acho que começando dessa última pergunta, assim, cara, o André, como eu já disse, assim, eu comecei a escalar pelo meu pai, então a gente teve que fazer o dever de casa desde muito cedo, assim, então a gente teve que ler, né, Conquistadores do Inútil, a gente teve que ler sobre a escalada nacional, né, sobre Annapurna, meu pai quase obrigou eu a ler esse livro. Exatamente. Não há rarefeito, enfim. É uma coisa de casa, né? Dever de casa. Isso é o 001. Antes de aprender a dar nó, que lê a bibliografia. Um cadastro.
E, enfim, aí, cara, com o passar dos anos, assim, a gente sempre, assim, desde em ATMs, assim, a gente viu o André, saca? A gente já sabia da importância que o André tinha para a escalada. Então, assim, quando eu fui E o André também é uma das primeiras figuras públicas da escalada, assim, né? Não, com certeza. Ele aparecia na TV, né? O cara, sabe, tipo, o escalador que aparecia na TV, Jornal Nacional. Assim. E, enfim, e aí quando a gente começou a ficar mais perto do André, assim, a gente conversava mais com ele, tirava dúvidas com ele. E aí, quando a gente pensou nesse projeto, a gente falou assim, cara, a gente tem que ter alguém que entenda de escalada, né? E a gente, cara, não pensou duas vezes, assim. E aí, cara, a gente filmou com o André, a gente foi pro zoológico, né? Que foi outra parceria muito legal, assim, o zoológico acreditou, o antigo, né, zoológico do Rio, acreditou no filme, né, na ideia, cedeu espaço pra gente, a gente foi lá, entrou à noite para filmar os animais, e a gente convidou o André para filmar lá no zoológico, né? E assim, o André, cara, filmou em, sei lá, 1 minuto. Aquilo que aparece no filme não durou 1 minuto de gravação. Assim, na primeira gravação, a gente falou, André, tá perfeito. Ele falou, pô, mas eu vim até aqui só para isso. Ele pensou que ia fazer 10 tomadas. Falei, pô, eu não sabia que você falava assim, cara. Que bom. E aí a gente falou, cara, daqui para frente, todo projeto que a gente fizer, a gente vai querer que você participe. Ele falou assim, não, então beleza, combinado. Então, assim, foi um projeto muito legal de fazer, foi muito gostoso, mas falando dos atletas, a Glauci e a Luana, elas são, assim, nossas maiores parceiras de escalada atualmente. Então, não foi muito difícil pensar nelas, né, e convidar elas. O Matheus, que participa do projeto do Céu, lá da Rocinha, também é um cara que a gente que estava muito próximo da gente durante as gravações, assim, né? Nessa época, antes das gravações, assim. E é um cara que eu gosto muito. O Pedro também, a gente tem uma relação com ele muito próxima também. E o Rô, o Felipe Rô, além de ser um dos destaques da seleção brasileira hoje de escalada, era um cara que eu não tinha muito contato, mas era um cara que eu e o Pedro, a gente pensava muito nele, assim, a gente via ele nesse filme, sabe? Então também foi muito Ele foi ótimo, super funcionou. Não, muito, muito profissional. Tem uma história que é muito engraçada, que ele estava tentando um V12, né? Ele tentando, não conseguia mandar. A gente deu mais ou menos 1 hora para ele tentar, ver se ele mandava. E aí, assim, um grau extremamente alto, né? E aí a gente viu que não ia rolar. Eu falei, cara, não vai rolar. Tem como você filmar esse outro aqui, que também era muito difícil, que era um V10. Aí ele falou, tá bom, posso fazer isso para vocês. Aí entrou na primeira entrada, assim, ele já mandou super rápido. Então, assim, os convites foram muito naturais, assim, sabe? Eram pessoas que a gente admirava, eram pessoas que a gente tinha muito próximo da gente. E eu acho que foi muito especial com as pessoas que foram, assim, acho que se não fossem essas pessoas, eu acho que para esse nosso primeiro filme a gente não se sentiria tão seguros. Uma parte da filmagem foi no Jardim Zoológico, né? Não tinha percebido isso. Agora, a outra parte foi lá no Grajaúna. Foi... Na verdade, um lugar foi em Niterói e o outro a gente não pode revelar onde foi, mas... é secreto. Mas um foi em Taquatiara, um setor bem bacana que fica num lajedo, assim, dentro do mar, assim, do lado direito da praia de Taquatiara. Do lado direito. Bom, fica para entendedores entenderão. Eu não consegui. Eu também não demo. Não, mas na verdade fica ao lado direito da praia. Tem Itacoatiara é um bairro pequeno, tem uma praia. Ao lado esquerdo tem o Costão, que é uma montanha.
E Sim. o lado Tem direito... essas andorinhas. Exato. O lado direito É a Pedra do Pampo. É onde tem uma Isso, Exato. exato. Atrás do Pampo. Na verdade, É a Pedra atrás do do Pampo Pampo, que depois. chama. É. Chama de tem uma Pedra do praia Pampo. pequena. Tem uma prainha, é depois dessa prainha, depois da Pedra do Pampo. É mais pra frente, assim. Você passa, vai andando pelas pedras e você chega lá nesse setor. André, prancheta, hein, André? Quando a gente voltar aí. Cara, eu tenho uma pergunta. Como funciona, assim, filmagem, por exemplo? Escalador não é ator, né? Então, assim, eles têm dificuldade de serem filmados, assim. Essa relação com a câmera, eu acho que não deve ser uma coisa fácil. Uma câmera de você tentando fazer um negócio tem uma câmera perto de você, eu acredito que seja uma coisa bem estranha para um escalador. O grande desafio desse projeto, na verdade, não foi nem filmar à noite. Na minha opinião, foi dirigir pessoas que não são atores e atrizes. E aí, a sorte era que a gente estava muito entre amigos. A Luana cresceu comigo. A Glaucia é a madrinha do meu casamento. São, tipo, irmãos para mim. Então, foi muito fácil de extrair deles uma atuação porque eu conhecia. E a pessoa que eu menos conhecia era o Felipe, e o Felipe foi maravilhoso. Podia estar ali na Malhação, na Globo. Tava ótimo. A gente dirigia bem, e como era uma ficção, a gente deixou bem claro isso para eles antes de começar o projeto, que eles teriam que encenar. Isso foi feito, foi roteirizado, a gente dirigiu, a gente também evitou falas, né? Que é o mais preocupante nessas horas, fala. Atuação com fala é muito, muito difícil. Por isso que a gente inventou esse interlocutor, que é o apresentador do programa. Ele sim é um locutor profissional, um ator também, né, Caio? Não sei. E aí ficou mais fácil dele conduzir o filme e os nossos escaladores serem personagens só de miméticos, né? Eles só respondiam a locução. Entendi. Você já tem, assim, uma ideia de projeto de filmagem para depois que passar esse momento de isolamento social, pandemia? Assim, acho que o que se a gente pode tirar alguma coisa de boa dessa quarentena é que a gente tem muito projeto, assim. Acho que a gente, só nessa quarentena, acho que a gente já escreveu uns 4 roteiros, assim, uns 4 projetos, assim. Mas tem muita coisa que falta aprovar, né? Então, assim, a gente tem muita ideia, mas não tem nada encaminhado ainda, né? Mas a gente tem uma vontade muito grande de fazer alguma coisa focado em história, assim, documentário. Pegar algum momento da história da escalada nacional e retratar isso, sabe? Porque a gente vê hoje, assim, se a gente parar para ver as pessoas que não praticam montanhismo, que mesmo as que praticam, algumas não têm muito conhecimento da história, assim, né? Quem foi fulano, assim, enfim. Então, talvez contar um pouco da história, alguma parte da história da escalada brasileira, assim, né? Vocês já assistiram a palestra do Val? Do Não, Valdeci, ainda não. sobre a história do montanhismo? Ainda não. Assim, ele seria uma excelente fonte, assim, porque ele tem um acervo com ele e vai a vários clubes da palestra, já deu no nosso clube 2 vezes, vai para Friburgo, vai para Minas. Eu acho que ele seria uma excelente fonte para com certeza. Eu conheci o Val, não pessoalmente, né, mas eu conheci o Val durante as gravações do Geração Lendária, que foi um projeto que eu participei, eu fui o editor do projeto, eu que montei o filme. E ele ali naquele projeto ele fazia o papel de historiador mesmo, né? Ele era o cara que coisas que ele não viveu, mas que ele era o historiador mesmo. Ele sabia assim de
mais de quem viveu, né? Então, assim, nesse projeto que a gente está pensando, com certeza o Vol está incluído nele. Bacana. A gente brinca que eu brinco com os Blank que a gente tinha que fazer uma geração precária, porque sou eu e mais um monte de amigo com equipamentos maravilhosos que não consegue fazer nem um terço do que a galera fazia. Nós somos a geração precária. Tem sapatilha, tem corda dupla, tem não sei, tem friend, tem uma porrada de coisa, a gente não faz porra nenhuma. Ideia, cara. Então, os Blank, aí tem que fazer o geração geriatra também. Me chama, hein? Me chama. Me chama que eu vou. Deixa eu perguntar uma coisa. Claro. Vocês só estão no app no app do Off? No canal, no Off normal, não? Não, a gente não tem nenhum projeto. A gente tem alguns projetos preparados, né, para enviar para eles após essa quarentena, mas como a gente queria fazer uma coisa muito diferente, assim, que a gente não queria, e foi uma sugestão do próprio canal, a gente achou que a forma que a gente ia produzir não se enquadraria com o canal. Então, o Seres, ele não tem nada a ver com do que é passado na programação. Então, a princípio, a gente pensa em projetos para a TV, mas a gente ainda não fez nenhum. Mas não seria interessante, de repente, quer dizer, isso é uma opinião minha, que o Off diversificasse um pouco a programação, né, para chamar mais atenção para outras coisas, que não fosse aquela mesmice, né? Eu, ultimamente, só vejo surf, sei lá, tem uns programas nada a ver que eu não consigo ver. Eventualmente o vejo Off alguma coisa. começou como um canal muito legal e aí ele virou um canal que mostra gostosas para os homens casados poderem ver as gostosas sem ser uma parada que a mulher fica com ciúme, desculpa. A sinceridade. Assim, eu acho que ele já conseguiu diversificar bastante, assim. Acho que o próprio Seblin aqui, ele foi um cara que dirigiu um projeto sobre vulcões, assim. Acho que isso a gente só imaginaria ver, sei lá, no History Channel, no Discovery Channel, sabe? Mas eu acho que mesmo o Montanhistas, né, cara, que a gente fez juntos, cara, já foi uma parada assim que... Porque quando a gente conversava lá com eles, naquelas conversas que a gente tinha lá na produtora e tudo mais, lembra? 90% do que era projetado no canal era surf, né? Assim, a produtora, o Grupo Sal, que foi a produtora e empresa que fundou junto com a Globosat o canal Off, eles têm uma vertente muito grande de surf. Então, é normal ter mais conteúdo, mas há um tempo atrás, acho que faz mais de um ano, eles procuraram a gente e procuraram vários outros tipos de filmmakers de vários outros esportes para, de fato, revitalizar e repaginar o canal. Assim, eles estão com esse projeto, está começando ainda, é muito embrionário, mas eles sabem que o canal já passou a ser um canal que ele é taxado, né? Ele é estereotipado. E isso está no radar deles e eles têm, acho que a prova dos seres noturnos é a prova de que eles estão tentando mudar, assim. Não, que bacana. É bacana isso, eles, né, estarem buscando uma diversidade, assim, é bacana, porque para quem assiste vai ser bem bom, assim. Até tenho visto algumas coisas de snowboard, tá rolando aos poucos está rolando uma diversidade, assim. Assim, a gente, inclusive, o nosso diretor de fotografia do Seres, né, o Pedro França, a gente conheceu ele durante uma produção, né, que a gente foi chamado para participar como personagem, né, que foi o Famílias ao Ar Livre, que era um programa assim muito legal que contava histórias de famílias que praticavam esporte juntos, né. Teve histórias assim muito interessantes de como que pais separados, assim, mesmo divorciados, né, estavam sempre juntos com os filhos para praticar o esporte.
Então, assim, acho que todo o processo de você fazer um conteúdo que saia do óbvio, independente se vai ser um conteúdo de surf, conteúdo de skate, é muito válido, assim, entendeu? Acho que a gente tem que diversificar, a gente tem que ter pessoas negras, que é uma coisa que você não vê no off, mulheres como expoentes de esportes também, que a gente vê pouco. Talvez, assim, a gente sente falta de ver mais inclusão, sabe? Mas acho que isso não é só um problema do off, assim, acho que a televisão hoje é muito carente disso. Mas... é problema do próprio esporte, né? Isso está sendo falado hoje em dia. Ainda mais isso, né? Ainda mais... O Caio, o Pedro França é irmão do Cláudio? Isso. Sim. Foi uma produção 100% de escaladores. Graças a Deus. O Pedro é o nosso diretor de fotografia. Ele que aceitou a furada de fazer toda a fotografia do filme à noite. Eu acho que eu vi o Pedro uma vez, mas eu conheço o Cláudio, né? E eu já sabia que ele fazia fotografia, que ele trabalhava com isso. Não sei se ele chegou a fazer alguma coisa com o Cláudio, não tenho certeza. É uma pessoa fenomenal. Os dois, né? Caio, você que estava em Arenales? Era eu Com os mesmo. Blen, a gente procurou lá um negócio que estava perdido, O mas tesouro? a gente não achou. O tesouro da canaleta? Isso é lenda, isso é lenda. A gente procurou bastante. A gente ia fazer um mega churrasco se a gente encontrasse. Nossa senhora, vocês fazem 4 viagens para Arenales. Churrasco? Contextualiza aí, cara, senão as pessoas não sabem. Cara, É uma história legal. Na segunda temporada do Montanhistas, né, que programa do Off também, eu fui para fazer a segunda metade da produção, né, a produção da segunda metade da série. E aí foi Chaltén e Arenales, né? E aí, enquanto a gente filmava, aí não só a produção, mas eu fui fazer também a segunda câmera, né, para os Blen. Então os Blen subia, né, junto com os meninos para filmar. E eu ficava de baixo fazendo a segunda câmera. E aí, numa das escaladas, eu acho que foi o Campanile alto, não foi, Sblen? E o áudio do Blen tá desligado, Blen. Seu microfone tá desligado. Eita porra, eu tô aqui respondendo. Foi o Campanile alto. Tô falando ao tempão. É porque um amigo ligou, eu desliguei rapidinho. Foi Campanile alto? Acho que foi o Campanile alto, não foi? Acho que foi. Se vocês falarem quais foram as vias que foram filmadas, eu falo. Porra, eu nem lembro mais. Eu lembro que foi a Patrícia e acho que a Harmônica. A Patrícia, com certeza, e a Harmônica a gente fez, mas as outras eram vias mais desconhecidas, assim. Não lembro. Não foi na Patrícia, era quando a gente subia para a parte alta. Sabe onde foi, Amanda? Foi na mesma parede que a gente fez a Já Teve Averigua. Foi por ali. Tá. Ali é Charles Webbs. Eu acho que foi isso. E aí, cara, foi assim, tava tudo de boa, assim, a caminhada toda, tempo aberto, né, tudo. Só que foi a gente chegar na parede, enfim, os meninos se encordaram, começaram a subir, já entrou uma nuvem, assim, eu filmei metade da primeira acordada, depois entrou uma nuvem e fechou tudo. Eu fiquei lá, né, enfim, com os equipamentos guardados, mas fiquei lá. E aí começou, cara, uma tempestade, cara, aí... chuva pra cacete, aí eu me enfiei no meio de uma caverna, assim. Eu lembro do Caio dentro da toca, velho. Eu falei, beleza, pode chover que eu tô protegido, né? Cara, daqui a, sei lá, menos de 10 minutos começa a chuva virar granizo. Aí encheu minha caverninha de gelo. E, porra, fui eu gritando, Sblen, o que eu faço? Aí o Sblen falou assim, cara, começa a descer. Eu falei, beleza, eu comecei a descer com o equipamento, né, a mochila e tal. E como a gente tinha saído do acampamento e não tinha ninguém no acampamento, a gente resolveu levar documento, uma parte do dinheiro que a gente tinha levado para a produção. E aí, cara, só que de tanta chuva que tinha,
aquele caminho, aquela já é sinistro. Aquela morena lá de cima virou um rio. Começou a ter um rio que vinha lá da última agulha. Cara, e aí uma pedra que eu estava descendo, essa pedra cedeu, eu fui dentro desse rio de lama. E, cara, eu não conseguia sair de jeito nenhum do rio. E quem já foi em Arenales sabe que logo quando você chega, acessa as agulhas maiores lá por trás, tem uma canaleta assustadora, assim. Que é lá que tá o tesouro. Mesmo. É uma dica, hein? É que tá lá que tá o tesouro. O Jago falou que hoje em dia, na economia argentina, isso daí vai comprar 2 empanadas. Porra, é verdade, é verdade. E aí a gente voltou. E aí, quando eu tava descendo sozinho, como eu entrei nesse rio, conforme eu descia nesse rio de lama, as pedras vinham atrás e cortaram a mochila. E aí caiu meus documentos, passaporte, RG e tal, carteira de motorista e passaporte e a grana. Sei lá quanto que tinha de dinheiro ali. Mas foi a grana que a gente tinha para fazer ainda metade, quer dizer, mais uns 4 episódios em Chaltén. E assim, foi, cara. Aí eu vinha descendo naquelas morenas finais ali, né? Eu já vinha assim, me soltando meu corpo ali, tipo, pra mim tá bom, vou embora pra minha casa. Todo sujo de lama, Cara, a descida já tem queda todas as vezes que você desce sem chuva, né? Já cai umas 3 vezes todas as vezes. É engraçado porque, assim, a gente deve ter te colocado na maior furada. Eu pensei nisso um pouco tempo atrás, né? Eu falei, cara, o Caio, filho do Jorjão, né? Vai arrebentar, tá tranquilo pro moleque. Porra, mas você nunca tinha feito uma parada daquele... Eu não tinha assim, nem bota de caminhada. E aí a gente botou o moleque na maior furada do planeta, assim, tipo, vambora, meu irmão, tá tranquilo. Cara, ele desceu sem bastão, sem tá nada? Porra nenhuma. Não. Você tava sem bastão, Caio? O bastão foi pras picas. Já sei lá pra onde que foi aquele bastão. Com licença, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso, gente. Prazer, Glauce. Estava numa outra live. Fala, Glauce. Eu preciso me colocar sobre esse fato, porque foi muito marcante na vida desse meu amigo. E eu lembro que eu estava num bloco de carnaval no Rio de Janeiro, aqui, ó, lá em Santa Teresa, e meu celular toca. Eu falei um número diferente, quando eu vejo é Caio Gomes, atendo, me abaixei no bloco, atendo, é Caio Gomes, assim, chorando e contando a situação. Zão, eu quase morri. Eu ouvi você falar. Você lembra disso, Zão? Lembro. Então, o que aconteceu? Assim que eu saí lá, né, a gente voltou um dia antes, eu voltei um dia antes, né, de Arenales pro hostel. Quando eu cheguei no hostel, o cara do hostel lá tinha dado a gente como morto. Falou, morreu. A parada foi tão punk. Lembra daquela pedra do tamanho de um tanque de guerra? Que bizarro. Não, e uma coisa que foi mais bizarra, que é assim, aí eu cheguei lá no ponto lá de encontro, o Jágua estava lá, o Jágua apontava para mim, para uma santa de gesso que tem na pedra. A santa não caiu. Aí o Jágua me abraçava chorando, eu abraçava o Jágua chorando e ficava... Ele assim, meu filho, eles estão bem. Enfim, a gente quando eu cheguei no hostel, a TV local estava dando como a pior... Calamidade pública. Exato, dos últimos 25 anos. Onde a gente estava, em Arenales, não sentiu tanto, assim. Mas Mendoza... aquela cidade antes, lá que a gente chega de ônibus. Tunujã. Peraí. Cara... Tunujã primeiro, depois Mansão. Peraí, galera, eu vou ter que ir aqui embaixo rapidinho. Depois eu queria... na nossa versão, né, cara? Assim, Sossegas, Blaine. Sossega. Vou pegar uma coisa aqui com um amigo no equipamento.
Já Ô, aconteceu Caio, mais, que eu tenho que arrumar. Achei. Oi? pergunta que não quer calar. Você achou os seus documentos? Achou alguma coisa ou não achou nada? Não, não achei nada. Tava Achou tudo só a com vida dinheiro. dele. Pô, Tava tudo com exatamente. dinheiro. Eu lembro que a gente estava lá em cima ainda, a gente ia começar o rapel. E entrou umas nuvens e não viu mais o Caio, né? E a gente, cara, cadê o Caio? Beleza, vamos embora, Caio vai estar ali embaixo. E de repente, cara, quando a gente desceu não tinha mais Caio. A gente falou, caralho, cadê o moleque, Foi velho? embora. Foi embora. E começamos a ficar meio assim. A gente primeiro tava rindo, tipo, porra, mó furada, botamos o moleque na furada, aquele jeitão do Júlio, Neto rindo pra caramba. Inauguramos o Caio, né, na mó furadona, não sei o que, daqui a pouco, cadê o Caio? Cadê o Caio? Não tinha Caio. A gente falou, puta, velho, será que essa parada, o Caio, a água levou o moleque? Aí descemos correndo igual os malucos. Eu lembro de eu chegando no acampamento, aí o Caio me olhou com a cara assim, pô, Porra, posição fetal. muito ruim pra assim, te falar. Falei, o que foi ele? Perdi o dinheiro. Falei, tá bom. Tipo, crente que era brincadeira dele, assim, que tava tudo bem, que tava tranquilo. Não, eu tô falando sério. Falei, puta, não acredito. Bizarro, cara, bizarro. E Daí surgiu entrar naquela parada no dia Caioleta. Caioleta. Galera, eu vou Mas ter que sair olha, rapidinho, Caio, já volto. vou te falar Vou sair uma coisa. rapidinho, já volto. Esse ano, o Diago tinha botado lá uma... Eu nem subi esse ano, mas o Diago tinha botado lá uma caixinha de acrílico para as pessoas botarem doação. Uhum. E teve um dia que o pessoal estava escalando, o refúgio estava vazio e quebraram a caixa e levaram toda a grana que tinha da caixa. Nossa! E tinha uma grana até legal, assim. Eu, quando fui, botei R$100, todo mundo botou grana, sacou? Tinha dinheiro de vários países, assim. Tinha uma grana legal, todo mundo deixava a grana ali, a caixinha tava cheia. E era de acrílico, transparente, cara. Isso que eu meio que questionava. Eu falava, Diago, isso daí tá tranquilo? Ele, não, aqui só tem montanhista. Só que vai gente caminhar que não é montanhista e a gente tinha uma galera sabe, muito né? estranha lá no dia que a gente estava também, sabe? Porque vem muitas pessoas caminhando, é uma galera de cavalo, assim, sabe? Cavalo é uma rota... Não dá para conhecida, confiar. né? Eu não confiei, sabe? Mas, assim, serviu de vários aprendizados, assim, sabe? Tanto de não levar a grana toda, de não deixar documento, de ter um documento reserva em algum lugar. Mas assim, e aí, só que a gente teve muito azar, foi muito azar essa viagem, porque, cara, o lugar que chove 10 vezes por ano, choveu 5 que a gente estava lá, sabe? Tipo, a gente ficou 10 dias e choveu 5. Então, assim, a minha experiência é muito ruim, assim. Então, eu queria voltar em Arenales, sim, para tirar essa má impressão do lugar, porque, cara, todo mundo que eu falo sempre fala bem, assim. Ninguém tem um Não, ai. é meu lugar preferido do planeta. Pois é. Uau! Apesar de que eu conheci Chaltén, é um lugar que eu com certeza vou voltar. Com certeza vou voltar. É um lugar assim impressionante. Não, a gente vai voltar em Arenales também. Arenales é mais assim... Chaltén eu não conheço. Conheço Frei, conheço uma parte da Suíça. Mas assim, Arenales ele é bem acessível, com uma escalada muito maneira. Sim. Você gasta muito pouco, né, para ficar ali. E assim, quando eu fui com o Fernandinho, quando eu fui com os Blaine tinha bastante gente, mas quando eu fui com o Fernandinho, tinha eu, Fernandinho e mais 2 argentinos no acampamento só, tava bem vazio. É diferente dos outros lugares, né, do Frei, Pedra Parada e tal, sempre cheio de gente. Lá é realmente um lugar bem reservado. Também é muito espalhado, assim, né? Tem muita escalada, assim, difícil você encontrar alguém numa base, assim, na mesma base, né? Muito difícil. Até, assim, e as vias são lindas, o lugar é lindo. Eu já peguei em 8 dias, 3 dias de chuva e já peguei em 12 dias, nenhum dia de chuva. Varia bem, assim. Eu fiquei uma semana lá, uma semana de tempo incrível. Incrível, não peguei chuva nenhuma, assim. Especial o lugar, de fato. E a gente vai voltar, o Caio Gomes, para tirar essa impressão aí, porque a Arenales realmente é especial. Ô, Caio, a distância da parede para o abrigo era longe? Então, não era muito longe, assim, acho que dá mais para descer, né? A subida é bem íngreme, acho que é quase 1 quilômetro de desnível, que é onde a gente estava.
Mas assim, é morena, né? Então é 2 passos para cima, 1 para baixo, né? Então assim, a subida é muito difícil, mas para descer, não sei, acho que foi até rápido assim a descida, né? Eu desci boiando, né? Mas eu acho que normal deve ser, não sei, 1 hora, talvez, eu não lembro. Mas, cara, o lugar assim, é fascinante, assim, fascinante. E assim, para piorar a situação, depois dessa tempestade, teve um deslizamento de terra que impediu a água, então cessou a água ali, a água que alimenta todo mundo que está ali no refúgio, né? Vinha uma lama, assim, então a galera começou a ir embora. Tanto que depois que deu esse problema todo, eu fui embora no dia seguinte e os Blaine e a galera e os meninos foram embora no dia seguinte, assim, um dia depois. E eu não sei até quando normalizou o lance lá, mas... Mas que horas que os Blaine entendeu que o dinheiro tinha ido embora? Então, quando eles chegaram, assim, eu estava muito mal, assim, estava muito abalado. Assim. Eu acho que foi a primeira e a única experiência de, sei lá, quase morte assim, que eu tive. Então, eu estava mais preocupado com eles do que em contar que o dinheiro tinha sumido, sabe? Porque eu cheguei no abrigo, vi a mochila rasgada, mas fui direto para a barraca, fiquei na barraca até eles chegarem, assim. Voltei. E, assim, toda essa experiência, assim, e aí eu lembro que, cara, a Glau, a Luana, as duas, né, que participaram do filme, e o Pedro, meu irmão, eles me deram uma foto deles, assim, revelaram uma foto, e eu tinha um bloco que eu anotava, assim, tipo um diário, assim. E, cara, o que eu escrevi nesse dia, assim, foi muito bizarro, assim, é muito forte até hoje, assim, sabe? Mas, assim, eu sinto que foi uma experiência que me ajudou bastante, assim. Tanto que quando eu liguei para a dona da produtora, né, que era a Ciranda, né, que era a que fazia o Montanhistas, cara, acho que em nenhum momento ela ou perguntou quanto que era, quanto que tinha ido. Ela perguntou, o tempo inteiro ela e a produtora queriam saber como que eu tava, né? Então, assim, isso também foi e os meninos também, sabe? Em nenhum momento os meninos falaram, pô, dinheiro, sabe? Em nenhum momento. Assim. E isso também foi muito bom, foi muito mais fácil lidar com isso também. E quanto tempo faz isso, Caio? Ixi, acho que foi em 2013 isso. Já quase 7 anos. Não, já faz 7 anos. Foi em janeiro, né? Janeiro, fevereiro. Eu acho que seria bem bacana se no futuro vocês conseguissem fazer um filme lá, você, a Glaucia. Acho que seria bem maneiro. Eu acho também. A gente manda... Depende da grana. A gente manda o Seblin. O Caio fica lá de baixo. Fica à distância. É um videolink bom lá com o Seblin. Tá tranquilo. Depende da grana, agora eu lembrei, não sei se vocês já comentaram, se vocês comentaram sobre isso. Quando te chamaram para filmar, quem foi? Essa é muito boa. Coisa de Seblin também, as furadas de Seblin. Foi Seblin, sempre é Seblin, sempre é ele. Porra, a Karina Oliani é, sei lá, uma das maiores montanhistas, né, mulheres. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, sério. Não tô escutando. Tô te ouvindo. A Karina Oliani me liga um dia qualquer, fala: "Pô, Caio, aqui é a Karina, tudo bem? Eu tô montando uma expedição para escalar uma parede na Amazônia, sei lá onde é que era a parede." E assim, Venezuela. Putz, era na divisa ali, né? Era um tepuy daquele ali. E aí ia ele, o Ed, o Padilha, o Val, também lá do Sul, o Seblin ia filmar, ia mais alguém, enfim, só a galera monstra assim, do montanhismo. E ela falou assim, pô, eu pensei em você para filmar, para ajudar na escalada. Pronto. Caralho. Aí é só um adendo.
Aí ele me fala assim, me liga e fala assim, Zão, eu tô muito preocupado com a imagem que eu passo para esse mundo. Meu Deus do céu, cara. Porque Eu quase morri Arenales. O que eu vou mulher fazer? tá me chamando para fazer essa expedição. Não, ela pensou assim, ó, porra, vou fazer uma expedição. Vou fazer uma expedição, 5 dias de caminhada, 3 dias que ela, porra, Caio Gomes. Porra, tá aí. Não, acho que os Blay ficou na parede um tempão nessa expedição. Quantos dias tu ficou lá na parede, Blay? Qual? Lá do... Eu perdi tudo, porque eu fui lá embaixo atender um amigo que me trouxe o equipamento. O da Karina. Aquela que tu foi com a Karina. Ah, cara, não, na parede foram 3 dias. Olha aí, aquela Mas boa. a gente foi... Não, mas teve Cara, furada. aquilo lá foi furada do início ao fim, Caio. Caio, eu vou te falar uma parada. Foi pior que teu Arenales. Aí eu vou, cara. Aí eu vou numa porra dessa. Não, aí ela me liga e fala assim, não, eu tô perguntando se você faz esse tipo de escalada, porque uma vez eu fui fazer uma escalada e eu chamei um cara para filmar lá no Taboleiro, e aí o cara surtou na segunda enfiada do tabuleiro, teve que descer a pessoa, aí a gente teve que parar a escalada para descer o cara. Eu falei, eu sou esse cara. Esse cara sou eu. Entendeu? Botou o Roberto Carlos para tocar, né? Tá maluco? Não, realmente, isso é um absurdo. Eu não sou essa pessoa. Caio aí, Essa foi é mó muito furada. boa, essa é muito boa. Conta a história do começou barco, com a Blay. chegada. A furada, Caio, começou com a chegada. Quando a gente chegou no aeroporto de Barcelos, pequenininho assim, parecia uma calçada aqui de Botafogo que o avião pousava. A gente chegou lá, beleza. Aí ela falou assim, entra no carro rápido, vamos sair porque o Tatunca quer me matar. Eu falei, caraca, nunca vi essa menina na vida. A gente tá chegando no lugar, já me avisa que tem alguém querendo matar ela. Eu falei, o que tá acontecendo, velho? Foi muito doido essa viagem aí. Conta a história do barco, Blay, nessa viagem. Porra, é muito longa. A live é do Caio. Ai, Blay. Talvez a Glau possa falar um pouco também, a Glau e a Lulu, que também tá aí, que participaram do projeto. E também, assim, que eu acho que a Glau não tinha chegado ainda, mas a Judy tinha perguntado sobre... Acho que foi a Amanda que perguntou sobre trabalhar com filmes, né, e não ser ator, né, não ser atriz. Então, assim, fala um pouco. Acho que também a Lulu pode falar sobre como foi participar, como foi atuar, né, no filme. Eu sou suspeita, né? Porque amigos de longa data, e eu fico super orgulhosa, assim, com esse principalmente, né? O filme em si ficou muito bonito, né? As imagens ficaram bonitas e aí a amiga de longa data, de vez em quando, ela pena um pouco, né? Aí eles me convidaram para participar do filme. E aí eu aceitei de prima, como toda empreitada com eles eu aceito. E um detalhe da produção, aí eu sempre era a última a escalar. Sempre. Só que era seres noturnos, né? E não. Melhor, a amiga topa. Não, ela vai topar. Fica tranquila. Você pode ser a última a escalar? Não, posso ser a última a escalar. Eu escalava, gente, era 4 horas da manhã. Eu escalava de dia. Caramba! 4h30, tipo, isso a gente chegava no pico, eu já deitava, eu já falava, não, então beleza, então eu já vou deitar, porque eu sei que para mim vai sobrar aquele horário massa. Chegava 3 e pouca da manhã, 4 e pouca da manhã, a gente começava a filmar. Mas voltando à pergunta de fato, a gente tem uma veia artística, né? Daí é bom que... Quem tem, né? Você, Daí é bom. Aprendi com o Sebley num documentário que a gente fez aí, anteriormente. Mas... é sempre uma honra participar. Eu fico amarradona de poder gerar esse conteúdo de escalada e de estar com eles e de ver até a evolução deles
o esforço, né, para produzir coisas, para produzir um material que é do esporte que a gente vive, né? Que na verdade é um lifestyle, assim. Eu fico amarradona. E entro em todos que fizerem me chamarem. Mas a filmagem te causa alguma assim, te deixava, Glauci, te deixava apreensiva, tipo, ai, será que tá tudo bem? Será que tá saindo legal? Se você se preocupava com a filmagem ou se você se preocupava com a escalada? Então, a gente já filmou muitas vezes, né? Eu já filmei muitos pequenos vídeos, a gente já trabalhou muito juntos. Então, uma coisa é até legal de falar, assim, por conta da produção, eu já chego perguntando o que eles querem filmar. Essa é, na verdade, a minha realidade, assim. Porque tinha uma história a ser contada e eu estava ali como atuando também, né? Claro que a gente quer passar a movimentação mais fidedigna possível e não errar com a prática do esporte em si. Mas de cara eu já chego, é esse bote, é esse movimento que vocês querem filmar, vocês vão filmar da onde? Tá bom. Então eu vou fazer tal movimento. Você não acha melhor posicionar a câmera aqui? A gente tem essa conversa por já filmar anteriormente juntos, né? Mas não me incomoda filmar, não. E de cara eu gosto de ser bem objetiva também, né? Na hora da filmagem, porque tem vezes que a gente filma alguns boulders e a gente aprendeu isso também, né? Com as produções anteriores, a gente filma algumas vias, alguns boulders que são muito difíceis, né? E, na verdade, a gente quer passar uma mensagem da movimentação. Então, vamos otimizar. Se é muito difícil, a gente vai ter que otimizar essa escalada. Com o Seblin mesmo. Eu filmei com o Seblin também algumas vias muito difíceis e eu falava, olha só tenho um pega nessa. De onde você quer que... Sabe, qual é o take? Qual é a imagem que você quer fazer? Porque eu só tenho uma entrada nesse movimento. Ou tenho 3 entradas. Aí a pele começa a acabar. E você não consegue mais escalar. E fala, olha, não vou conseguir apertar mais. Então, tem que ter uma logística, sabe? E aí eu entrego muito na mão deles. Me fala o que vocês precisam filmar, qual é o movimento que vocês querem que eu faça e vamos otimizar isso, porque tem vezes que não dá para repetir muitas vezes. Basicamente, quando é boulder, eles não precisam fazer de fato, né, várias vezes ou nenhuma vez, de fato. A gente só precisa que seja real do ponto de vista cinematográfico. Assim. Então, a gente tem uma linha, o boulder, sei lá, tem 10 movimentos. Esses 10 movimentos eles têm que estar filmados de ângulos diferentes, talvez, só que eles têm que fazer sentido. Não pode ser algo... O cara abriu a mão direita e na outra cena ele já está com a mão esquerda. Então, a gente evita a gente preenche todas essas lacunas dos movimentos e o mais rápido possível, porque a gente, principalmente com esses boulders muito difíceis, é muito difícil de ficar entrando toda hora. Tem vezes que nem dá mais para fazer um movimento assim. Então a gente não pode perder nenhuma oportunidade. E com eles, como a gente conhece a escalada, principalmente da Glauci, da Luana, a gente já sabia o limite de cada um, já entendia basicamente onde cada um podia ir e a gente ia com calma também para também não... Pô, já era 3 horas da manhã, todo mundo cansado. Nos seres noturnos, nos seres mesmo, né, o Pedro? Teve um boulder que eles pediram para eu entrar, que o Caio queria muito filmar esse boulder, que chama Tropicália. E era um boulder que eu não entrava há um tempo e que eu sabia que o movimento ia ser difícil para mim. E daí eu cheguei e falei, Caio, eu tenho uma entrada nesse boulder. Posiciona todas as câmeras que você puder, porque eu só vou conseguir fazer esse movimento uma vez. E isso era 4 horas da manhã, dessa vez era isso mesmo, né? 4h30 da manhã. Foi. E a gente, na verdade, a gente usou essa cena, como a gente sabia que a gente ia ter só um take dessa cena, a gente usou essa cena para um
uma parte muito específica do filme que a gente queria e a gente não precisou mostrar o boulder todo, a gente só usou para uma parte do filme. Foi bem legal. E daí foi muito massa, porque a gente demorou mais tempo, eles posicionando câmera, luz, deixou tudo perfeito assim, e falou, agora executa. Aí eu entrei e ainda bem que deu certo. De primo. Mas acontece algumas vezes de não dar certo. Aí faz o quê? Faz de novo. Faz de novo. Ai, tenta de novo, qualquer coisa volta outro dia. Assim, no nosso caso, no caso da produção dos seres, a gente não tinha outra opção, porque a gente tinha um nível de diários muito reduzido. Então, a gente, durante a filmagem de escalada, a gente, inclusive, mudou os boulders, porque a gente já sabia que alguns iam demorar muito para ser filmados, porque tem isso também, assim, tem boulders que são muito longos, então são 15 movimentos, então a gente não tinha esse tempo todo para filmar, a gente ia perder muito tempo e a gente foram basicamente 2 diárias, né, cara, de filmagem noturna de escalada, 2 filmagens de dia para as cenas encenadas e uma no zoológico. Então foi muito reduzido, a gente tinha um custo muito reduzido, então a gente teve que ser muito objetivo nesse lance da escalada que era o mais difícil para ser filmado. Pois é, essa logística que vocês têm que ter, né, de tempo, de dinheiro, de imprevistos, de acidentes, de tudo, né? Você tem que meio que ter uma programação na sua cabeça de tudo que pode acontecer, né? Sim. A gente trabalha, geralmente, com uma coisa que se chama ordem do dia, que é tudo planilhado direitinho do que vai ser filmado cada hora, vamos dizer assim. Tem uma ordem do que vai ser filmado, então a gente consegue prever, tipo assim, eu vou falar, a gente filmou, não lembro, a gente filmou 5 boulders em um dia. Eu sei que a Glau, que a Luana, que o Matheus, que o Rô, não vão escalar 4 boulders cada um às 3 da manhã. Então, a gente consegue prever isso, sabe? A gente consegue prever que horas vai acontecer, e assim a gente limita bastante os imprevistos. Mas é claro, assim, acidente, por exemplo, se tratando de boulder, às vezes abre o dedo, assim, entendeu? Arranca um calo do dedo, não dá mais para escalar, a gente sabe. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. A gente, por exemplo, tinha um boulder que na hora a gente mudou porque ele seria muito machuquento. Assim. A gente correria risco de alguém que fosse escalar machucasse a mão. Isso acabaria com o dia da pessoa ali para filmar. Então, assim, como a gente escala, né, a gente entende um pouco ainda mais de boulder, assim, a gente consegue limitar um pouco os acidentes. Mas, mesmo assim, ainda tem imprevistos, né? Esse na verdade, é o grande diferencial de você ser dirigida, aqui como meu papel, né, dessa conversa de atriz, de você ser dirigida por alguém que entende da modalidade, né? Você está sendo dirigida e produzida por um escalador. Então, isso está no jogo. Isso é muito diferente quando a gente pega alguém, que já aconteceu comigo, para trabalhar, para dirigir um filme de escalada, que não escala. É muito complicado, tanto para a logística, quanto na nossa preocupação com a montagem, isso que o Pedro falou da continuidade do movimento, né, para dar o que de fato é a escalada. E tem que conhecer e tem que ter uma sensibilidade. Então, quando você é dirigido e produzido por escaladores, faz toda a diferença. Com certeza. E a gente tem que priorizar, assim, a gente tenta fazer isso sempre, na verdade, de toda produção que a gente vai fazer, que seja não só estrelado para os escaladores, mas que seja produzido para os escaladores. Porque o trabalho fica mais fácil, assim, você tentar explicar para um diretor de fotografia que não é escalador, que a luz não pode ser assim, ou falar para o cara do áudio que não é assim, porque ele, sabe? Então, e muito importante também, é
um diretor de fotografia, né, um cara que vai filmar aquele filme, que ele seja escalador, né? Porque é um cara que a gente confia nele. A gente pode não estar prestando atenção nele, que ele vai se virar do jeito que a gente pediu, ou do jeito que enfim, eu já trabalhei com um cara que ele não escalava. Foi até um programa, até uma websérie pro off que eu fiz com o Bier. O cara não filmava, entendeu? Não escalava. E aí é muito complicado, assim. Você tem que estar escalando, mas tem que estar prestando atenção no cara. Você não confia em deixar o cara sozinho. E isso é muito ruim para filmar. Então, assim, tanto que quando a gente foi fazer... a gente está orçando alguns outros projetos para o off, né, que dependem de pessoas que precisam de câmeras que escalem. A gente já falou com o Sebler, a gente já tem alguns projetos orçados com o Sebler. Porque é um cara que a gente confia, que eu não vou ter que prestar atenção no que ele está fazendo, e nem se ele vai conseguir descer depois, se ele vai conseguir jumarear depois, enfim. Isso é uma coisa que, quanto mais a gente conhece as pessoas, mais a gente confia e menos a gente e a gente consegue diminuir os riscos, né? Isso também acho que tanto para escalada quanto para filmagem de escalada, isso é o 001, né? A segurança é o mais importante. Com certeza. Isso a gente está falando de produção, né? Fora quando você tem os estereótipos, assim, que é o mais engraçado. A gente sempre escalou, então a gente participou muito de matéria de TV, entrevistas e tal. E assim, todo mundo que não conhece a escalada, que vai falar de escalada, tem uma visão muito estereotipada, né? Então, você pega uma pessoa que não conhece, vai querer fazer as coisas mais óbvias, que a gente não tem nada a ver com a gente. Sei lá, teve uma vez que a gente foi fazer uma entrevista. Inclusive, meu pai estava aqui, foi uma entrevista da família, assim. Aí a gente foi fazer uma cena no Coloridos, na Urca. E aí o cara queria que a gente rapelasse o acesso do Coloridos. Aí meu pai falou assim, eu não vou fazer isso, cara. Desculpa, eu não vou fazer isso. Aí o cara, mas por quê? É tão bonito. Não, cara, você não vai entender, mas eu não vou fazer isso. Que esse é o grande problema também. Às vezes você trabalha com uma pessoa que nem sabe o que o esporte é, e para ele tem várias visões estereotipadas que quem conhece o esporte vai ver, vai achar ridículo. Assim. E às vezes para aquela pessoa, ela pelado coloridos. E às vezes fica mas até quem não conhece... Foi mal, fala aí. Fala, Glenn, fala. Né? E às vezes a pessoa ela não está nem aí, que para você aquilo até, às vezes até a pessoa ficou ofendida quando pede um negócio desse, mas o cara quer levar o trabalho dele para casa. Então, não, faz aí, cara, só quero que fique bonito para minha câmera e daí que o teu esporte não tem isso aí. E daí, não tô nem aí, né? Exatamente. Então é uma coisa que fica meio delicada, né? Por isso que é importante estar... Só que o cara aqui do lado estava sem paciência, não falou que o meu fazer pronto. Mandou benzão. Já. Pedro Pai. Pedro Pai. Mas assim, eu acho que, por exemplo, nessas produções que a gente está pensando em fazer, né, mais para o futuro, assim, que tudo acabar, né, muito disso é como uma, pelo menos é assim que eu vejo, né, acho que é retribuir alguma coisa, assim, sabe? Devolver alguma coisa para a escalada que fique para a posteridade. Só complementando o que o Caio está falando, como a gente viveu muito na escalada e nosso sonho, muita gente aqui provavelmente, é viver a escalada até quando der, todo o conteúdo agora que a gente tem uma entrada boa, que a gente está conseguindo produzir, a gente quer meio estar numa vibe agora de contar histórias da escalada, assim. Então, nossos projetos futuros eles estão envolvendo muito mostrar quem são as pessoas da escalada. Então, a Geração Lendária começou com esse projeto que foi do caralho, e a gente quer continuar com projetos que contem histórias de pessoas que fizeram história. Assim.
Foi maravilhoso. Geração Lendária é fantástico. Dá para ver umas 5.000 vezes, você não cansa, porque sempre vai ter uma coisa nova que você vai descobrir ali. É bem maneiro. Eu acho bem legal Mas esse, Eu esse acho, seu eu acho que é o futuro melhor projeto. documentário aí, Vocês mais escalada. não conheciam a escalada? Esse projeto futuro que a gente está pensando em fazer é como se a gente pegasse o final do Geração Lendária, entendeu? Tipo, o Geração ele pega, ele introduz ali, né, o montanhismo e ele para no início da escalada esportiva, né? Então a ideia era retomar esse fio aí do documentário e seguir com ele, entendeu? E aí, quem sabe, não pega um próximo e amarra no outro, e amarra no outro. Enfim, porque é uma coisa que eu sinto muito falta disso, é ter essa parte muito histórica, né? De ser mesmo um documentário. Eu lembro que eu vi um vídeo já faz um tempo que era numa academia nos Estados Unidos, assim, no muro de escalada, e aí um cara vinha com umas fotos de uns escaladores, assim, né? E mostrava para as crianças, para os jovens que estavam escalando, assim. Porque, assim, as pessoas não reconheciam. Tudo bem que aí a gente já está falando mais de escalada esportiva, né? Mas eles, assim, a partir dos anos... para trás dos anos 90, ninguém conhece ninguém, assim. Acha que as vias já nasceram lá, né? Pois é. A própria escalada esportiva, o próprio começo da escalada esportiva aqui do Brasil, as pessoas que fazem, acho que ninguém praticam a conhece. escalada esportiva não conhecem. Não. Ninguém vai nos usar. E dirá de montanha. Se não fosse pela pois é. Geração Lendária, o pessoal nem sabia. Nem sabia. Ia ficar nas histórias que os clubes deixam um legado, mas assim, para o grande público, o povo não ia saber. Não teria como. É verdade. Aí, nesse caso, assim, o Val tem uma certa proposta muito maneira de fazer um arquivo, fazer um acervo maneiro e disponibilizar isso para todo mundo, né? Porque, digamos, se ele vai nos clubes e faz palestras, e aí, o mundo hoje em dia, assim, a gente tem bastantes clubes no Rio, no Brasil, mas tem um montão, se bobear, mais do que o dobro de escaladores que não são de clubes. E aí essas pessoas não conhecem essas histórias, né? Sim. Agora as pessoas começam a escalar através de vídeo no YouTube, gringo, assim. Não é, o acesso não é mais o mesmo. O cara vê tutorial e começa a escalar, assim. Novos tempos, assim. As pessoas têm que começar, acho que é o nosso papel como gerador de conteúdo, produzir o conteúdo de pessoas que fizeram a história da escalada para as pessoas que estão no YouTube, enfim, poderem ver, né? Poderem conhecer ver de fato como que é ser um escalador, como que começou. É meio que uma obrigação nossa, assim. A gente leva dessa maneira. Boa. Então, assim, ó, e acho que muito o André Ilha tem um vídeo agora que é uma entrevista com o Eliseu, e ele fala muito sobre clubes, né? Tipo, eu e meu irmão, a gente já vem de uma geração mais de escalada esportiva, né? Era uma coisa mais fora das pranchetas, assim, né? Acho que a gente começou muito, muito cedo, mas sempre focando em escalada esportiva. E esse vídeo, essa entrevista do André, ele fala muito sobre isso, de como que ele fala, na entrevista ele fala do Petropolitano, né? Mas ele fala que é quase uma dívida, né? Ele até hoje paga as mensalidades, assim. Eu acho que a gente podia encarar não só os clubes, mas as pessoas que fizeram o início do esporte como uma dívida, né? Retribuir essa dívida de alguma forma, né? Ou seja, deixando um documentário para a posteridade ou pagando as mensalidades de um clube, enfim, ajudando de alguma forma a memória da escalada, porque eu acho que isso
Cara, acho que aos poucos isso vai morrer, entendeu? Acho que as pessoas não vão lembrar, sabe? Sei lá, acho que ninguém mais fala do Peregrini, por exemplo, do Jean-Pierre, sabe? Ninguém sabe quem é. E vai chegar uma hora que quem sabe, com o passar das décadas, quem sabe disso tudo vai morrer, entendeu? E se isso não for passado através do... Por exemplo, o Cariocando, o filme do Cariocando, ele tem essa bagagem histórica, assim. Acho que até mais... É impressionante ver o Cariocando hoje em dia, né? Não, e acho que até mais que o Geração Lendária. O Geração Lendária ele já pega de uma parte, assim, né? Tem uma introdução, mas o foco mesmo é aquela geração de ouro ali, né? Dos anos 70, 80. Mas eu acho que isso tem que ser revisitado sempre, porque o Cariocando, o próprio Geração Lendária, alguma hora ou outra, vai ficar defasado para o entendimento das pessoas que estão começando a escalar. Então, esse eu acho processo é interessante. Contínuo. Sim, que faz hoje em sentido. dia ninguém nem chama mais de conquistar, né? A galera mais nova já chama de equipar, né? É muito louco, assim. Mas não é uma conquista, né? Não tem mais um nome, né? Mas a conquista virou algo muito segmentado no mundo da escalada, né? Hoje em dia, o que você absorve de conteúdo de conquista é um cara aqueles filmes da North Face, que são os caras que vão pro Japão escalar uma montanha só de planta, só de umas coisas muito específicas. Eu até entendo, porque tem que ser um conteúdo novo, né? Você não pode ser mais do mesmo. Mas o que eu acho mais importante é mostrar tipo, a importância que o Geração Lendária tem, a importância que o Vale Uprising teve também lá fora, que são filmes que vão eternizar pessoas que, brother, se não for a gente, se não for pessoas do meio, eles vão morrer na história, sabe? É isso. Faz sentido. O Teixeira, né? Aquele filme é fantástico também. O Seb participou, né, Blaine? Foi o primeiro filme que eu fiz assim. Esse é fantástico, assim, de ver que os caras conquistaram a parede empilhando toco de árvore, sabe? Deixa eu falar uma coisa, contar para vocês. Eu tenho algumas horas de entrevista que eu fiz para Tadeusz, que já faleceu, para Bravin, que já faleceu, para Jean-Pierre também, tem algumas horas de entrevista que eu fiz. Miriam. Eu tenho também do material? Reinaldo Benck, material já filmado deles, todos eles. De Reinaldo Bencker, que já faleceu. Eu guardei algum material, tenho bastante material guardado. Alguma coisa foi usada no filme que eu fiz da história do Serge, né? Dos 80 anos do Serge. Mas pouquíssima coisa. Mas tenho, assim, de Tadeusz, tenho muita coisa que ele falou, que ele contou da época dele. Né? Para algum dia fazer alguma coisa. Que algum dia, se vocês quiserem se juntar para fazer alguma coisa. Muito bom. Vamos compartilhar isso. Com certeza, Muito podemos bom. juntar e fazer alguma coisa. Não é uma qualidade maravilhosa, uma coisa foi feita com umas Não câmeras. importa, é o registro documental, né? É o registro. A gente Que principalmente em maravilha! filme documental. Eu fiquei emocionada, mas os olhinhos do Pedro e do Seblin aí brilhando com essa informação, realmente. Galera. Qualquer dia assim, para filme, o mais difícil de fazer um filme, principalmente documental, é achar uma história, cara. Claro. Se a gente tem, o olho brilha mesmo, porque principalmente esse tipo de história, não tem gente para contar. Essa é a grande dificuldade. Para você tornar interessante, tem que ter um registro de pessoas falando, senão não fica digno, não fica fidedigno. Até o Tadeusz mostrou equipamento antigo que ele tinha guardado e explicava cada coisa. Bom, qualquer dia, quando vocês quiserem fazer alguma coisa, a gente... Isso é maravilhoso. Assim, só de ter o áudio, né? O áudio, porque hoje em dia a gente tem todo o recurso de animação, né? Tem um exemplo, o tal gol mais bonito do Pelé, que não foi filmado, os caras resolveram todo com animação. A gente viu o gol. Isso nunca foi filmado, mas a gente tem um relato. E do relato a gente consegue fazer
uma animação disso, entendeu? Então, acho que qualquer relato que a gente tiver já é muito importante, muito importante. Ah, eu lembro quando a Miriam estava indo na casa dessas pessoas, assim, fazendo essas filmagens, e demorava uma tarde inteira, às vezes uma noite inteira, e ela ia super empenhada. Não, hoje eu tenho que fazer tal coisa, e na casa do fulano de tal, que ele tá com tempo, ele já tá bem velhinho, e ele tá doente, não sei o quê. Ela tem coisa pra caramba. Se Uma pena no que futuro Reinaldo vocês puderem Benker... se encontrar... o Reinaldo Benker, quando a gente fez a filmagem dele, ele já estava perdendo um pouco, assim, o raciocínio, né? Mas tem pouca coisa que dá para salvar. Mas Tadeu está ótimo. Bravin, que faleceu agora faz pouco tempo, né? Enfim, dá para Nossa pensar senhora, na esse é o história. capítulo 001 de escalada brasileira. Eu sei que o Valesi filmou alguma coisa do Salomite também. É a geração originária. É o povo... Originária. Muito bom. Eles são realmente Pellegrini, né? Impressionante. Embrião lendário, né? Tem muita coisa, assim, tem muita coisa. Eu lembro que eu sempre tive muita relação com essa parte mais histórica da escalada brasileira, principalmente, né? E eu lembro que quando eu escalei tem um boulder no Grajaú, que foi o primeiro 9º grau, né, de boulder no Brasil, e quem abriu ele foi o Paulo Macaco, né? E eu lembro que assim que eu fiz o boulder, acho que no próximo mês, talvez, ia ter a TM. E eu fui lá, cumprimentei o Paulo, falei, olha, você escalar esse boulder em 87, quando eu estava nascendo, né? Cara, eu falei com ele, comecei a falar com ele, né? E daí a gente começou a ficar muito amigo, assim. O Paulo, eu falava muito com o Paulo, né? Teve até um campeonato, né, em homenagem a ele lá em Niterói também. E ele estava lá, enfim. E aí é uma figura que eu não pude ter muito contato com ele, mas o meu pai conta assim histórias que sei lá, em meados de 70, assim, quando se conquistava uma via e a pessoa ia lá, repetia, né? Era quase que de praxe você ir no clube, cumprimentar a pessoa, né, por aquela conquista, né, que ainda se chamava conquista. E assim, meu pai sempre conta muita história, assim, dele terminar uma escalada aí sujo da pedra e ir lá no clube, cumprimentar o conquistador. Isso a gente vai perdendo, esse tipo de contato, né? Vamos ter que entrevistar tempo aí. Aí, Jorjão. Quando fiz o Marumbi a primeira vez, e a gente ficou encantado com o Marumbi, e o Barroso, lá do CB, ainda era um dos conquistadores, ele ainda estava velhinho já, cabelo branco, e a gente acabou de escalar, fomos direto, por coincidência, era no dia da reunião do CB, a gente desceu uma floresta, fomos direto para o clube apertar a mão dele, porque fazer aquela conquista com corda na cintura... Sou louco para fazer essa via. E aí, pegou algum marimbondo? Pegou algum marimbondo aí no caminho? Eu fiz o Marumbi umas 3 vezes, todas as vezes com muito marimbondo. Eu fiz uma vez e também peguei uma marimbondo. Muito. Mas aquela chaminé do final, aquela chaminé nele, puta que pariu, né? Eu tenho uma história muito sinistra no Marumbi, porque a gente fez o Marumbi uma vez. Eu acabei de fazer o Marumbi acho que foi a segunda vez. E quando eu acabei de fazer, o Mário Arnaud estava comigo. Ele olhou meu budrê assim e falou assim: deixa eu dar uma olhada no seu budrê. Aí ele pegou, rasgou meu budrê com a mão. Estava todo podre. Pedro Porque era aquele... Pedro Pai. Ele tirou todas as costuras com a mão.
Nossa. Ainda bem que eu não caí. O... E era aquela coisa, né? Era budrê que a gente ia pegando de um e de outro, emprestado, doado, não sabia nem a procedência. Cacete, cara. Que merda. Alguém lavou na água sanitária, né? É, o Meu budrê Deus. tava podre. E aí, Seblin, vamos nessa empreitada? Porra, do Marumbi? Isso, vai. Ué, eu topo. Depois a gente conversa sobre isso, então. Já não gosto de furada, né? Nossa, Glaucio gosta muito. Boa, Glaucio. Porra! Eu topo. Comeu uma terrinha, tomou uma ferroadinha. Aí eu tô. Eu matei eu já- muito marimbondo com fita. Pá, dá uma Porra, fitada assim matando marimbondo. Lá no Totem, uma vez eu levei 15. Gravando o Geração. Nossa. Tava o Filipinho, foi um dia que foi o Filipinho, ele pisou numa casa de marimbonda e tomou umas 2 ou 3, ficou reclamando. Aí foi um momento que eu tava jumariando, assim, no final, para chegar para chegar na entrada da Revolta, indo pelo Limiar da Loucura. Aí ali eu falei, como fica muito vertical, eu falei, vou pro lado, né? Aí me pendurei, aí jumariei, quando eu me posicionei, cara, que eu meti o pé na laca, assim, saíram todos. Prá! Fiquei com a cara grandona. Então eu já tô vitaminado pro Marumbi. Eu tomei uma, fiquei daquele jeito, imagina se eu tomo 15. Porra. Eu lembro que o Roberto Schmitz contou que tomou, ele guiando ali, a chaminé tomou umas 5 já no rosto, assim, que é na hora que tu tá guiando, tu toma, que tu vem subindo, tu tá de cara na casinha, por isso que eu tenho um pavor dessa via. Ficou, caraca, eu tomei 3 no pé, o meu pé ficou gigante, não cabia na sapatilha, imagina no rosto, assim. Essa da Glaucio foi sinistra, né, Glaucio? Caraca. Essa foi punk. Foi muito bom, porque eu queria continuar filmando. Eu tomei, na verdade, a gente estava gravando um conteúdo também. Daí eu tinha que dar um bote, uma garra que tinha uns marimbondos embaixo da garra, assim. Mas até então eles não tinham me atacado, não. Eu já tinha entrado na veia várias vezes. Na verdade, eu atropelei o marimbondo e aí ele me picou. Só que eu queria continuar filmando, né? Tchau, obrigada. Eu queria continuar filmando, e aí chegou uma hora que o Seblin falou assim, olhou para mim e falou assim, ô Glaucio, não dá mais não. E eu querendo continuar filmando, ele, ô Glaucio, é melhor a gente descer, porque não dá mais não. Sério. A beiça tava gigantesca, tipo, não dava mais para filmar. Glaucio, tava. Não, esse dia. Porra, cara. Fiquei preocupado, cara. Vai ter uma história do Serginho também, que ficou com a cara deformada de tanta picada de marimbondo. Não, foi a abelha. Foi a abelha? Eu e o Serginho, a gente foi atacado por um enxame de africano lá na base do Baden. Essa história é muito boa. Eu tirei, só da cabeça, eu tirei 40 ferrões. Caramba! E o pior é que a gente saiu correndo, o material todo na base, e a gente teve que voltar para pegar o material debaixo do enxame. Aí eu me fantasiei. Aí na volta, né? Eu me fantasiei de espantalho, botei capacete, meião na cara, camisa, me vesti tudo e fui lá pegar a corda. Porque o resto do equipamento ficou no meio do caminho, né? Mas a corda ficou na base. Eu cheguei na base, a corda estava tomada de abelha. Tive que sacudir. E aí a gente ficou... Mais 7. Não, muita ferrada. E a gente teve que fazer a escalada, porque não tinha como voltar. Que merda, velho. O Serginho parecia um monstro, todo deformado. Eu podia morrer, né? Não jeito, não dava para voltar. Que merda, velho. Cara, parecia uma galera. atrás da gente. Mas na base da Baden não dava para voltar? Não, porque o enxame espalhou e a gente correu na direção da... A gente correu na direção da... porque a gente estava naquele... Porque o Baden tem a via original e tem
Brulhada, né? isso. A gente estava na base que corta caminho. Aí a gente teve que fazer a base original, que é um diedrão que sobe. Tivemos que fazer esse diedro para escapar das abelhas. Mas a gente ficou com... A gente estava com tanto cheiro de hormônio de abelha que qualquer abelha que a gente encontrava na mata, ela atacava a gente. Caceta, velho. Que merda. A gente ficou levando ferroada até o primeiro esticão. Agora, me mata uma curiosidade. Onde é a outra base? Aí eu não lembro, sabe? Eu sei que é um pouquinho mais abaixo, descendo. Porque perto de um grotão, assim, que tu passa por um grotão para chegar na base. Assim, eu sempre fazia a gente sempre fazia o Baden cortando esse caminho, que não usava esse diedro, que ele é muito sujo. E nesse dia a gente teve... É um diedrinho curto, né? Que sai lá naquele lance do... Como é o lance daquele... Pássaro gigante? É o primeiro esticão. É o que sai que antigamente tinha os cabos de aço ali, não é isso? Eu não lembro. Muito tempo que eu não vou Porque quando lá. sai desse diedrinho, Mas deve ser depois, esse antigamente mesmo. tinha os cabos de aço. Aí depois ela vinha uma parte mais vertical, quer dizer. Isso. Esse diedro eu só fiz dessa vez e eu nem prestei atenção. Eu só fui... A gente estava tão cheio de ferroada de abelha que a gente estava meio zonzo. Não fizemos O cabo de nem... aço não foi o que foi tirado agora na última reforma? Foi tirado, mas então, antigamente ele estava lá. Foi pouco tempo que quando foi eu tirado. fiz tinha cabo de aço, quando eu fiz tinha. Você fez pelo diedro? Eu fiz pelo diedro. Pelo diedro, aí. Eu também fiz pelo diedro. A gente não fazia pelo diedro, a gente cortava um caminho, acho que pelo lado de cima desse diedro. Tinha uma variante. Mas eu não lembro aonde era, não. Galera, eu preciso dar uma saída de novo. Ô, Caio, a gente precisa encerrar, eu acho, né? Depois a gente vai disponibilizar, Caio, Pedro, com a participação especial aí da Luana e da Glaucio. A gente vai... A Luana não falou nada, Josi. Tá só na vida. Falou nada. Pois é, Luana, por favor, dê o ar da sua graça. Oi. Luana tem vergonha de viver, gente. A Luana foi a atriz mais tímida, esse mesmo? Sim, Oi? Eu acabei que não falei nada. Estão me escutando? Porque quando eu falo, não... Sim. Não, sim. Tá. Conta uma história aí, Luana. Para finalizar aí a conversa. Luana, presta bem qual a história que você vai contar. Teve uma história que eu vou abrir para a Luana falar, que foi o seguinte. A gente foi numa dessas premiações que a gente foi selecionado e a gente foi chamado lá no palco para falar, né? Todos os filmes, quando acabavam, os diretores, a equipe iam lá falar. E aí fui. Foi em São Paulo, né? Isso, foi em São Paulo. Aí fui eu, Pedro e Luana. Fomos ao palco para falar. E aí a host do festival perguntou assim, cara, como é que foi para vocês ter o Felipe Rô, que é integrante da seleção, nesse projeto? Aí o Pedro falou assim, pergunta para a Luana, que também é da seleção. Aí a Luana vai falar, mas ela fala o que você falou lá. Não, eu não lembro o que eu falei. Eu lembro que eu não estava esperando falar ali no palco. Né? Eu falei, caraca, minha cara foi lá no chão. Eu falei, mó galera. Você vê que ela não consegue falar aqui no videoconferência. Imagina para um festival lá no Parque Ibirapuera. Mas eu falei, até que eu falei, né? Eu nem lembro qual foi. Falou, você não lembra, mas você falou bem pra caramba. Mas foi engraçado, quando eu mandei o microfone pra ela. A gente nem reparou. Reparou que você é tímido. Ela não fala, mas escala que é uma beleza, hein? O que ela não fala, ela não escala.
Isso, desconta tudo na escalada. Tem que descontar em algum lugar, né? Senhoras e senhores, o ano arriscado. Mas fala aí, olha, já que você fala pouco, seu testemunho vai ter mais peso. O Pedro e o Caio, eles pegam muito pesado, eles são produtores, diretores muito linha dura. Olha lá, hein, Luana. Porque aqui eles estão uns fofos. Não, até que não. Eles dão uma aliviada na nossa barra. Eu não pego leve com a Luana na vida real, que dirá no filme. A gente fala Não, junto. foi tranquilo, em nenhum momento, eu acho que. Foi. Claro que foi intenso. Possível. Quê? Não tinha como ser. Não tinha como ser pegar pesado com uma galera que estava predisposta a escalar às 4 horas da manhã. Tinha que ser. Pô, mas como é que vocês estão? só amor, né? Não teve aquela coisa de diretor estressado. Meu Deus! Ah, não, esse brilho a gente não tem, não. Isso aí. Tem só ganhando um Oscar para fazer um escândalo desse. Mas, Não, assim, foi tudo muito intenso, mas foi muito difícil. Foi muito intenso, mas foi muito divertido. Acabou cortando seu Foi áudio. divertido, tava todo mundo muito entre amigos, né? Então a gente acaba se divertindo mais do que tudo. Fica um clima leve, com certeza. Gente, foi um prazer receber vocês. Muito obrigada por mostrar um pouquinho assim, dos bastidores, de como é a produção, né, de um filme de escalada. E aí, com a participação das meninas para falar mal, na verdade, falar bem de vocês, né, como diretores, produtores e amigos, né? E quando a gente voltar dessa pandemia, quando as atividades voltarem, por favor, a gente gostaria de receber vocês lá no clube. É um clube pequeno, eu tenho certeza que vai ter lotação máxima, a presença de vocês lá, mas a gente consegue abraçar todo mundo. Fica um pouquinho na cozinha, um pouco, espalha um pouquinho. Melhor lugar do clube. Melhor lugar, eu também. Eu chego e já fico direto na cozinha lá, full time. Do lado da geladeira. Isso, das empanadinhas. A gente, de vez em quando, lá tem uma galera que faz um churrasco lá dentro do clube. A primeira vez que eu participei do churrasco foi... Oi? Maravilhoso o churrasco. A gente chama o churrasqueiro de plantão. Faremos uma recepção para vocês, com certeza. Vai ser tudo balanceado, tá? Para você ser todo mundo atleta, tudo balanceado. Sempre tem pessoas veganas. Bom. Eu quero fazer um convite para o Caio para fazer o rapel ali do Coloridos. Opa! Meu sonho de consumo é descer ali de rapel, sério. Bom, mas que seja no branco. Tem uma pessoa que vai adorar isso. Eu morro de medo de descer daquilo ali. Eu tenho que descer de mão dada com alguém. Aí eu quero descer de rapel, mas eu quero que o Caio e o Pedro vão lá. A última vez que eu desci de algum lugar, eu perdi muita grana, hein? Mas ali no Coloridos eu acho difícil, né? Ali não vai cair ali é fácil. Perder grana lá não deve ser difícil. Se cair a grana, com certeza você não consegue pegá-la lá embaixo. Pois é. Ali, então, com certeza. Ali, então... Ela some antes de cair. Meninos, muito obrigada. Se vocês puderem passar para a Josi os links das coisas que vocês produziram e que tem acesso... A gente já mandou obrigada, Josi. Valeu. Que aí ela manda para o pessoal lá no clube, eu compartilho na rede social do clube, que aí todo mundo tem acesso mais fácil. Legal, legal. Obrigada pelo convite, tá? Obrigadão, meninos. Obrigada a todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, gente. Se cuidem bem.